falar mesmo? Pode ser. A gente gostaria de saber se é possível, nesse tempo aí de mudanças, que as pessoas estão sendo forçadas a mudar, né? Porque, enfim, principalmente no ano passado, se é possível, no meio da educação, mudar a mente dos professores em relação ao ensino. Olha, professor, por mais resistente que seja, ele é obrigado a mudar sempre. Desde que eu entrei na educação, a gente vem vendo mudanças. Eu me vejo como mudança, né? A gente, normalmente, vocês, com certeza, se entrarem numa sala de aula, vocês vão tentar reproduzir aquilo que vocês passaram anos aprendendo. Não só do conteúdo, mas do comportamento do professor. Então, vocês vão ter um espelho. Então, quando a gente entrou, quando eu entrei, pelo menos, era aquele negócio, uma rigidez, né, mas era tudo acertou, acertou, se o aluno acertou, ele é bom, se ele não acertou, o problema é dele, e durante todo esse tempo foi mudando essa visão. Hoje, o importante é a aprendizagem, né? Então, assim, eu estou lá para fazer o aluno aprender. E isso exigiu a mudança já no processo de muitos professores, muitos mais antigos que eu, que eram do tempo que eu vou fazer prova para ferrar aluno. Então, assim, a própria história da educação vem mudando e vem exigindo esse tipo de mudança dos professores. Algumas vezes de uma forma mais light, que a gente se adapta mais fácil, e tem pessoas mais difíceis de se adaptarem. Então, assim, a educação é muito viva, ela muda o tempo todo, né? Então, ela exige que a gente se adapte à realidade que a gente está vivendo hoje. E hoje a realidade nós temos que nos adaptar aos meios virtuais, tá? Então, exigiu, sim, dos profissionais da educação, para uns um sacrifício pequeno, para outros um sacrifício enorme, que não estavam nem um pouquinho acostumados com tecnologia, mal e rasinho assim, um WhatsApp. E de repente você tem que transmitir uma aula, e de repente você tem que se adaptar ao centro de mídias, e de repente você tem que entrar num classroom. Então, tudo isso foi importante. Assim, o professor tem que se adaptar. Eu acho que é um dos únicos profissionais que ele não vai poder continuar parado na onde ele estava, porque ele vai ser atropelado pela história, pelos alunos, pela educação viva. Então, mais fácil para uns e muito difícil para outros. Mas todo mundo está se adaptando. Então, a gente tem visto, assim, ações incríveis de professores que se adaptaram e falavam, eu não sei, eu tive diretora que falou, eu só fui tentar fazer uma reunião virtual depois que você me puxou a orelha. Eu ri demais, porque não foi bem um puxão de orelha, foi falar, viu, você tem que se adaptar. E ela se adaptou, e hoje a escola dela funciona virtualmente, que é uma beleza, né? Então, são situações, a educação é muito viva, então tem que se adaptar, sendo fácil, sendo difícil, a gente tem que entrar nessa onda da história, a gente tem que acompanhar, a educação tem que continuar viva, seja a situação que for. Não sei se eu respondi tudo que você queria, que a gente vai divagando, professor divaga. Daí pode fugir um pouquinho daquilo que você perguntou. Oi, eu sou o Cristiano Bueno Arcanjo, sou do jornal Darwin. E como que a senhora acha que um modelo bom para a gente combater o terraplanismo, o negacionismo dentro da escola? Olha, dentro da escola, eu sou favorável bom, em primeiro lugar, a liberdade de expressão, né? Então, assim, eu tenho o direito de acreditar naquilo que eu quero. Só que, como educadora, eu tenho que apresentar o conhecimento. E o que cada aluno vai fazer com esse conhecimento, né, é de responsabilidade dele. Cada estudante vai trabalhar esse conhecimento de uma forma. Eu não vou trabalhar para combater, eu vou trabalhar para informar e formar.
tá? Se apesar de todo o meu esforço, ele continuar tendo essa visão, eu não vou ter o direito de combater essa visão, mas eu tenho a obrigação, enquanto educadora, de informar, formar, levar conhecimento, a maior gama de conhecimentos possível, para que esse aluno forme a sua opinião, para que esse aluno mude ou mantenha, porque daí é a liberdade de expressão. Eu vou tocar num ponto bem sensível, que é a situação da biologia, da geografia, dessas disciplinas que trabalham a criação do mundo, né? Ela chega a ser combativa em termos religiosos, só que eu não posso deixar de falar a visão de Darwin, por exemplo, a respeito da evolução da humanidade. Eu não posso deixar de falar do Big Bang, né, que criou aí uma outra situação. E, então, o que é a obrigação da gente? Levar, a gente, do mesmo jeito em história, quando a gente vai trabalhar protestantismo, quando a gente vai trabalhar a história da religião ali, que está inserida na história, né? Então, nossa obrigação é levar o conhecimento, apresentar uma gama de informações, para que cada um se situe dentro da sua opinião, mude, permaneça ou cresça, né? Então, enquanto educadores, a gente não está para influenciar opiniões, a gente está para apresentar todo o conhecimento possível para que cada um se forme enquanto ser humano, baseado nessa gama de conhecimento que adquiriu. Você acha que as escolas estão conseguindo combater alguns pensamentos, por exemplo, racismo e bullying, entre outros? E você acha que a escola é o pilar para evitar esse pensamento na nossa sociedade? Exatamente o que eu falei. Nós vamos levar conhecimento, nós vamos trazer a discussão à tona, tá? Porque dentro da escola, se você parar para pensar, por exemplo, no Monteiro Lobato, como que ele trabalhava os textos dele? Fazendo a preta na cozinha, que era a Dona Benta, né? E muitas situações que ele citava. Então, você vai deixar de apresentar esse conhecimento para o aluno? Não. Só que você vai trazer e contextualizar aqui no tempo que aconteceu, e vai fazer uma ponte no tempo hoje, o que acontece, vai levar conhecimentos de história, de geografia, da própria biologia, de ciências, em relação até ao tom da pele, a colonização do Brasil. Eu brincava muito com os alunos, porque tinha preconceito, falava preto dentro da sala, xingava, porque eu falava, gente, então eu brincava com eles, e daí a gente passava para o conhecimento científico. Vamos falar da coluna, vamos falar da criação, da história de Darwin, a gente acabava falando. Eu falava assim, no Brasil, alguém quem é o brasileiro puro? Porque fala assim, o alemão puro. Quem que é o brasileiro puro? Eu sou, tá. Você tem algum negro na sua família? Você tem índio? Você tem caboclo? Eu tenho caboclo. Tá, então vamos falar. Quem que miscigenou e formou o caboclo? Então, você vai levando a uma reflexão até a pessoa chegar a falar assim, putz, brasileiro é o branco, o índio, ou o branco e o negro, né? O brasileiro mesmo, se a gente fizer aí uma árvore genealógica, então a gente vai, através das discussões, eu não vou chegar a falar para um aluno, por exemplo, você não pode fazer isso. Eu preciso que ele incorpore e entenda, porque o não pode fica até gostoso de fazer quando não pode. Então, eu preciso levar conhecimento para ele, conhecimento científico, conhecimento de história, conhecimento de geografia, para que ele chegue num ponto e fale, não, preciso trazer à tona reportagens, excelente. Vai lá uma reportagem onde fala sobre o racismo,
ótimo, vamos discutir em língua portuguesa, vamos interpretar esse texto, vamos puxar junto com o professor de história toda essa história, da onde vem, por que está embutido, né? E os alunos vão construindo esse conhecimento e entendendo. Então, a escola, é o que eu falo, não adianta a gente combater, falar não pode, porque vai fazer de novo, e de novo, e de novo, enquanto não entrar aqui dentro, que não pode porque, da onde veio, e eu me convencer que não posso, né, porque senão eu vou continuar fazendo. A mesma situação do bullying. Enquanto formadora, a gente tinha, na escola que eu trabalhava exatamente com mediação de conflitos. E um dos itens a primeira coisa que eu fazia era, e se fosse com você, como você ia reagir? Né? Então, a reflexão é tudo, gente. Tá? Em caso de racismo, em caso de bullying, a reflexão é tudo. E se fosse com você? Então, muitas vezes eu escutava a resposta assim, eu dava um murro na cara dele se ele fizesse isso comigo. Né? É uma reação comum. Eu escutava isso de adolescente, e daí eu falava assim, tá, ele deu um murro na sua cara? Não, não deu. Eu falei assim, então, e se fosse com você, você estaria muito mais bravo do que ele estava. Você gostaria que ele fizesse isso? Não. Então, por que você está fazendo com o outro? Então, a intenção é incorpore aquilo. E eu acho que a escola tem esse papel na veia, faz parte da educação, faz parte da formação. E essa formação consciente, não a formação não pode porque não pode. Não pode porque eu cheguei à conclusão que eu não posso e não devo fazer isso. Né? Então, nada é imposto. Tudo que é imposto acaba um dia acabando. Se você tem medo do seu pai, a primeira vez que você se sentir mais poderoso que ele, você vai bater de frente. Agora, se você tem respeito pelo seu pai, vai ser uma situação diferente. Então, tudo aquilo que a gente incorpora, que a gente fala, não, eu não vou fazer porque eu estou considerando o outro como se fosse eu. Daí você consegue fazer. E esse papel da escola é fundamental dentro da sala de aula, em conflitos que acontecem dentro da escola, e é isso que vai ser levado para a sociedade. Exemplo básico, adoro dar exemplo, tá? Vocês vão ficar de saco cheio de ouvir, mas eu adoro dar exemplo. Você pega uma criança pequenininha de jardim da infância e fala para ela que a dengue vai fazer botar o ovinho lá na água parada, que não pode ter água parada em casa. Ou, melhor, que você não pode jogar o papel na rua, porque o papel vai para o rio, vai entupir, fala tudo o que vai acontecer, mostra para a criança todo o prejuízo. A criança está dentro de um carro, seu pai se atrever a jogar um papel de bala para fora, ela vai falar, no ato, pai, mas a minha professora falou que não pode. Você sabia que se fizer isso, vai acontecer isso, 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 dá maior lição de moral. Então, tudo que acontece dentro da escola, você tem condição de mudar o mundo ao seu redor. Mas para isso você tem que ter incorporado. E para incorporar não adianta eu impor. Vou ter que fazer você refletir e chegar à conclusão que não pode ou não deve. Então, o papel da escola é fundamental nisso. Eu não me apresentei, eu sou o Paulo da Rede Camões. Legal. Prazer, viu? Eu não me apresentei da Escola Zita de Godoy. Juntamente com essa oportunidade do Jornal dos Camões, estou pela primeira vez entrevistando, inclusive você foi a minha primeira a eu entrevistar durante essa minha vida. Então, muito obrigado por essa resposta tão clara que simplesmente abriu a minha mente. Tá? Nossa, que muito legal. Obrigado. Agora você fez eu ficar arrepiada aqui, menino. Que coisa bonita. Maravilha. Que legal. É muito legal. A primeira vez do Cauã também, né, com entrevista, né, fui eu. É muito legal, gente, é muito bom fazer parte da vida de vocês. E eu estou ficando encantada, Darwin, Camões,
o Januário é agora, no Zita é o Camões, no Januário é o Clarice, né? E, ai, gente, o Marciano, o Quincas, eu tô ficando encantada com essa rede de jornais e vocês. E é o maior prazer estar aqui falando com vocês. Eu também não tinha Sou. me apresentado, mas eu sou o Cauã. Mas a gente já tinha entrevistado a senhora o ano passado, não sei se lembra? Isso, Quando eu, lembro. quando eu era do Camões, né? É, a E primeira hoje, entrevista a gente nunca esquece. aquela lá Muito foi a bom, primeira mesmo. E hoje eu tô no Marciano, faço o Quincas Borba lá. Foi bem legal legal. também. Muito bom ver isso. Bom, sou Pedro Leonardo Oliveira, sou da escola Januário Silvio Pesotti, sou do jornal Clarice Lispector. Minha pergunta é: qual é o maior legado da senhora até o momento? Nossa Senhora, pessoalmente, meu filho. Ah, meu orgulho. Sabe aquelas mães corujas? Sou eu, ó. Vou até botar biquinho aqui. É, educado, carinhoso, responsável, honesto principalmente. Então, assim, meu maior legado primeiro foi esse. O segundo, gente, foi eu estar na educação, e isso eu devo à minha mãe. Eu trabalhei 13 anos em indústria, então trabalhava na área de marketing, primeiro na usina açucareira, depois como técnica em açúcar e álcool, depois fui para marketing, né, fui trabalhar numa empresa, e eu achei que o meu futuro fosse ser marketing, e minha mãe sonhava que eu fosse professora, e eu tinha feito licenciatura em artes. E um dia minha empresa fechou, e eu fiquei desempregada, e minha mãe, muito católica, né, levou minha carteira de trabalho numa das viagens que ela fazia lá para Nossa Senhora da Rosa Mística, se não me engano, aqui na região. E levou a carteira, entregou e pediu, queria, babá. Bom, caiu no colo a educação. E depois que eu entrei, gente, eu descobri que esse era o meu caminho que eu não tinha assumido antes. Então, meu maior legado hoje é ter passado pela vida de tantos jovens e ter marcado de alguma forma. Então, assim, eu tenho no meu Face pessoas que hoje são pais, mães, têm filhos já em escola. Entreguei a idade, mas tudo bem. E eles chegam e contam para mim assim: você lembra que eu, como especialista, dava aula de primeiro a quarto ano na época? Você lembra lá, a gente estava no primeiro aninho, você foi ensinar dobradura para gente, e você fez um copo e nós fomos tomar água no copinho de papel? Eu olhava e falava, gente, primeiro ano, 7 aninhos, eu vou ensinar dobradura, ensinar o que é um quadrado, um retângulo e tudo mais. E daí a pessoa me falava assim, nossa, mas foi aonde eu aprendi figura geométrica. Eu cheguei na quinta série sabendo muito mais que muita gente. Então, assim, isso para mim é um legado. Do mesmo jeito que a gente vai percebendo pela vida a força que a palavra do professor tem. Seja para um aluno bonzinho, quietinho, ou para aquele terrível que a gente tem, né? A idade, né? E já aconteceu, por exemplo, de eu encontrar com um menino e falar assim, eu estava jogando no Bahia, mas eu fui atrás do meu sonho por causa de você. Eu falei, mas eu não dei aula para você, como que você foi atrás do seu sonho por causa de mim? Ele falou, não, você era coordenadora na escola, e você assistia muitas vezes a aula de educação física, você assistia a jogos, e você falava, menino, você sabe jogar muito bem, você tem futuro, né? Você devia procurar uma escolinha, tal. E ele acabou virando jogador, né? Então, assim, são coisas que a gente fala, e o professor, a gente, enquanto professor, é tão natural para a gente falar como se estivesse falando com um filho, muitas vezes, que a gente não tem a dimensão, só tem a dimensão quando a gente tem esse retorno das pessoas. Então, numa aula de artes, por exemplo, eu falar de aerodinâmica de um carro. Então, eu fui entrar lá em física, eu viajei na maionese, mas tudo bem. A gente acabou falando sobre a aerodinâmica por causa das formas geométricas e tal,
E eu tenho essa pessoa também comentando comigo, falando, nossa, a primeira vez que eu fui pensar em aerodinâmica, eu estava na 4ª série. Então, eu imagino uma criança pequena escutando, né? Mas ele falou assim, foi a primeira vez que eu tive contato com alguma coisa assim, que eu pensei como o vento atravessa as coisas, a resistência que o vento tem, né? Eu colocava a mão fora do carro quando eu andava para perceber a resistência do vento. Então, e tudo assim, numa aula de artes, que a gente estava conversando sobre forma geométrica, sobre N coisas, e acabou surgindo o assunto. Então, assim, o meu legado é essa devolutiva que eu tenho, é essa felicidade de saber que em algum momento eu toquei a aprendizagem desse aluno, não vou dizer nem o coração, que eu cheguei ali e de alguma forma marcou a aprendizagem, de alguma forma ficou aquilo. Eu acho que a educação, para quem está dentro, é um legado. Eu acho que cada dia é um dia. Hoje eu vivo a educação de uma outra forma, não tenho contato com o aluno, fiquei na coordenação, tinha contato com o aluno, trabalhava com mediação, depois fui para vice-direção, direção, até que eu cheguei agora. Então, assim, meu contato com o aluno, eu sinto uma falta, cá entre nós, mas eu sinto uma falta violenta desse contato, porque eu acho que o que mantém a gente jovem, viva e indo para frente é a exigência que vocês fazem no dia a dia, a exigência que a gente tem que cumprir no dia a dia, para conseguir levar a aprendizagem até vocês, mas eu acho que a educação é um legado. Hoje eu tenho uma outra equipe trabalhando, mas que vai chegar até vocês de alguma forma as ações que a gente desenvolve. Então, eu acho assim que a educação é um legado. E assim, eu acho que é o maior legado que eu tenho, a maior felicidade que eu tenho, e é paixão mesmo, não tem como fugir disso. E você vai cutucar professor para falar, e daí não para de falar mais, tá? Então, é isso. Cauã, faz a última também. Você Tudo está bem? querendo me botar em saia justa, quer ver? Vai. Eu acho até, pra mim, pelo menos, eu acho até que já respondeu, mas qual o recado que você deixa ao pessoal do Camões, de toda a rede, mas também aos alunos, né, de escola Em pública? geral, olha, gente, tem uma frase que eu gosto muito, que eu já usei da outra vez, e eu preciso fazer ajuste porque eu não lembro dela perfeitamente, mas é uma frase de Einstein. A mente que se abre ao novo jamais volta a ter o mesmo tamanho, alguma coisa nesse sentido que ele diz. E eu acho assim, uma outra coisa que eu li que eu achei perfeito eu posso não gostar de aprender, eu posso não gostar da educação, mas é ela que vai fazer eu trabalhar naquilo que eu gosto. Então, assim, muitas vezes vai ser muito chato ficar sentado. Muitas vezes você vai olhar para aquele professor e falar, ai meu Deus, de novo essa aula. Em outras aulas você vai estar alegrinho. Só que tudo que for passado, você fala assim, ah, mas eu vou usar isso para quê? Pode ter certeza, um dia, uma hora ou outra você vai precisar. Por quê? Porque sua mente está expandindo. Seja com todo tipo de conhecimento, todo tipo de informação. Sua mente expande, e a partir do momento que ela expande, ela não volta a ser pequenininha. Então, ela cresce. Então, todo conhecimento é importante, todo conhecimento vai te levar para frente. É extremamente importante estar aberto a isso, porque sentar numa sala de aula e ficar achando um porre, e não prestar atenção em nada, e não aprender nada, sua mente não vai expandir. Então, é extremamente importante que aproveitem ao máximo esse período, que pode parecer longo, porque, né, ai, tantos anos de escola, você não vai parar de estudar nunca.
seja numa escola, seja num livro, seja numa faculdade, ou seja, aprender até com outras pessoas. Muitas vezes, pessoas que têm a aprendizagem, né, o conhecimento da vida. Então, você está sempre aprendendo, mas para os estudantes, tenham em mente isso. Vocês têm que estudar hoje, mesmo não gostando muitas vezes, para fazer o que vocês gostam amanhã. E mente expandida. Mente expandida te leva longe, te deixa criativo, te deixa competente, te deixa... É isso. Bem, Cauã, deixa eu agora finalizar, se você me autorizar, é óbvio. Eu só não estou ligando meu vídeo, vamos tentar ligar, que está travando, porque eu também estou na reunião da TPC, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Bem, primeiramente assim, para você, tudo como, acho que se você não tivesse apoiado lá atrás, não tinha andado o projeto, isso é bem claro na minha mente, na do Cauã e das primeiras pessoas que participaram. Esse mês nós fechamos o Facebook do Camões com 60 mil pessoas que foram sensibilizadas pelas notícias, 9 mil pessoas engajadas, ou seja, aquelas pessoas que estão comentando a prática. Temos 2 workshops agendados, vamos ver se vai ter alguma participação, tudo gratuitamente para professor, para aluno. Então, não sei até onde vai chegar, porque já está num momento assim que eu quase já não estou dando conta sozinho, né, Cauã? Eu e o Cauã ficamos loucos. Estamos hoje sob tutela, acho que pelo menos umas 30 pessoas, Cauã, se contar todo mundo. Tirando o pessoal mesmo que pega informação inicial. Eu acho que é por aí mesmo. Nossa, são gente. 4 escolas, e tem escola da rede municipal, ainda não... Eu não quis entrar na rede municipal, porque acho que não tem nada a ver ainda comigo. Eu estou focando na rede estadual no momento. E ontem eles entrevistaram o Emílio, do Blablalogia, que tem 19 milhões de acessos no canal dele no YouTube, vai divulgar também a iniciativa. E hoje, às 16 horas, eles vão entrevistar 2 indígenas, né? Que é o Emílio, Nossa, que legal. Olívio Chucupê, que é autor indígena, e vai participar do programa da Globo nesses próximos dias, e o, como é que chama? Outro Ângelo Tupinambá. Então, eles vão também ver da boca dos indígenas como é que é essa questão que você próprio mencionou numa resposta que você deu aí hoje. Então, assim, aonde nós vamos chegar, eu não sei, sabe? Hoje fechamos uma parceria com o 3º Jornal Profissional para publicar a coluna dos alunos. Lembra da dificuldade que foi a primeira coluna? Você lembra disso, né? Nossa Senhora! Numa noite, você lembra de tudo isso? Então, eles já estão no Diário do Rio Claro, no Rio Claro 8h32, e agora fechou parceria com Cidade Azul Notícias. E pela primeira vez esse mês, final do mês passado, eles estão publicando a coluna deles na íntegra. Então eu não estou escrevendo mais nada. Olha, gente. Eu só escolho qual é dos colunistas que vai participar de tal jornal. Esse está o trabalho hoje. O Cauã já tem 3 colunistas no Quincas, inclusive professores. Olha. E mais 3. Que legal, gente. Então, até onde vai chegar, eu não sei. E tá muito legal, tá prazeroso. Então, eu queria te agradecer. Isso é uma forma de te agradecer pelo apoio que você me deu nos momentos mais difíceis do ano passado. Certo? É isso. Que isso. E a chorona aqui começa a chorar, tá? Vocês vão acostumar com isso, porque é encantador de ver. É encantador de ver aonde vocês estão chegando, o trabalho que vocês estão fazendo, isso crescendo. É lindo, é o que eu falei, é lindo ver jovens incumbidos e envolvidos em coisa tão boa, em ações assim tão importantes, né? Vocês vão ser formadores de opiniões com as colunas que vocês escrevem, com o jornal que vocês escrevem. Então, assim, é muito legal de ver, é muito. E aquela situação, obrigatoriamente vão ser jornalistas, radialistas ou alguma coisa no meio da comunicação, pode até ser que não, mas tudo isso que vocês estão vivendo, gente, vai fazer uma diferença imensa lá na frente, uma vivência única. Vocês vão ver a diferença que vai fazer para vocês. Até eu lembro do Cauã, na primeira reportagem, tímido, morrendo de medo de abrir a boca para falar, né? Então, assim, e você vê hoje a desenvoltura, o quanto
cresceu essa parte da oralidade, da comunicação, e o que ele quiser fazer agora, se ele tiver que chegar na frente de uma multidão e falar, ele vai chegar na frente da multidão e falar, né? Então, assim, vai dando essa vivência, esse traquejo. Então, assim, é muito legal de ver, muito. Não tem preço que pague. É a educação fazendo. É aquilo que você falou aquele dia, né? A educação fazendo, não foi fazendo a diferença, é onde a educação pode nos levar, né? Eu fiquei encantada com o comentário, fiz assim, ó, falei para todo mundo, eu falei, um aluno falando isso, que legal. Então, assim, é muito bom de ver. Vocês estão de parabéns. Estão de parabéns.